Capítulo 23. Pela primeira vez em muitos anos, Oconco sentia dentro dele algo muito próximo à felicidade. Tudo o que tão inexplicavelmente havia mudado durante seu exílio parecia retornar ao que fora antes. O clã, que lhe tinha sido desleal, também parecia reconciliar-se com ele. Quando se reuniram na praça do mercado para decidir que atitude tomariam, Oconco dirigira palavras de extrema violência a seus companheiros de clã, e todos o tinham ouvido respeitosamente. Tudo sucedera de novo, como nos bons velhos tempos, quando um guerreiro era um guerreiro. Embora não tivessem estado de acordo em matar o missionário ou expulsar os cristãos, haviam concordado em fazer algo decisivo, e realmente o fizeram. Oconco sentia-se quase feliz outra vez. Nos 2 dias que se seguiram à destruição da igreja, nada aconteceu. Todos os homens de Umuof andavam armados com espingarda ou facão. Não seriam apanhados de surpresa como sucedera ao povo de Abame. Então, o comissário distrital voltou de viagem. O Sr. Smith foi imediatamente procurá-lo, e os dois tiveram uma longa conversa. Os homens de Umuof não prestaram a mínima atenção a esse fato, ou se prestaram, não o consideraram importante. O missionário costumava visitar com frequência seu irmão branco. Nada havia de estranho nisso. 3 dias depois, o comissário distrital enviou seu emissário de fala mais mansa aos líderes de Umuofia, pedindo que fossem vê-lo em sua sede. Também isso nada tinha de estranho, pois muitas vezes ele os convidara para tais conferências, como costumava chamá-las. Oconco estava entre os 6 líderes convocados. Oconco advertiu os companheiros para que fossem armados. Nenhum homem de Umuofia nega-se a atender um chamado, declarou. Pode-se recusar a fazer o que lhe pedem, mas jamais se recusa a ouvir um pedido. Entretanto, os tempos mudaram, e precisamos estar preparados para seja o que for. Os 6, portanto, foram encontrar-se com o comissário distrital munidos de facões. Não levaram armas de fogo, pois seria impróprio. Foram conduzidos à sala do tribunal, onde o comissário já se encontrava sentado. Recebeu-os polidamente. Todos os 6 despenduraram dos ombros os sacos de pele de cabra e os facões embainhados, colocaram-nos no chão e se sentaram. Pedi-lhes que viessem até aqui, principiou o comissário, por causa do que sucedeu durante minha ausência. Contaram-me algumas coisas, mas não posso dar crédito a elas enquanto não tiver ouvido o outro lado da história. Vamos discutir o assunto como amigos e tentar garantir um modo de que nenhum outro incidente dessa espécie volte a acontecer. Ogbuefi Ekwene pôs-se de pé e começou a contar a história. Espere um instante, pediu o comissário. Quero fazer entrar meus homens, para que eles também possam ouvir suas queixas e fiquem advertidos. Muitos deles são oriundos de lugares distantes e, embora falem a língua de vocês, ignoram seus costumes. James, diga aos homens que entrem. O intérprete saiu da sala do tribunal e voltou em seguida acompanhado por 12 homens. Todos se sentaram junto aos líderes de Umuofia. E Ogbuefi Ekwene começou mais uma vez a contar a história de como Enoque tinha assassinado um Egvugvu. Tudo aconteceu tão rapidamente que os 6 homens não se deram conta de nada. Houve apenas uma leve escamuraça, breve demais até mesmo para permitir que algum deles desembainhasse o facão. Os 6 homens foram algemados e levados para o quarto da guarda. Não pretendemos fazer-lhes nenhum mal, disse-lhes mais tarde o comissário, desde que vocês concordem em cooperar conosco. Nós trouxemos aos senhores e a este povo uma administração pacífica, para que todos possam ser felizes. Se alguém maltratar qualquer um de vocês, estamos dispostos a prestar ao ofendido o nosso auxílio. Porém, não permitiremos que nenhum de vocês maltrate os outros. Temos um tribunal que julga os casos e administra a justiça exatamente da mesma maneira que se faz em meu país, que é governado por uma grande rainha. Se mandei trazê-los aqui, foi porque vocês se reuniram para causar dano a outras pessoas, queimar-lhes a casa e a igreja. Isso não deve acontecer nos domínios da nossa rainha.
a mais poderosa governante do mundo. Decidi que vocês terão de pagar uma multa de 200 sacos de cauris. Serão postos em liberdade tão logo concordem com o que acabo de lhes dizer e comecem a cobrar do povo a multa a que me referi. O que tem a me dizer? Os 6 homens ficaram sorumbáticos e silenciosos, e o comissário os deixou a sós durante algum tempo. Antes de sair da sala, ordenou que os guardas do tribunal tratassem os homens com respeito, porque eles eram os líderes de Umuofia. Sim, senhor, responderam os guardas, fazendo-lhe continência. Assim que o comissário saiu, o chefe dos guardas, que por acaso também era o barbeiro dos prisioneiros, pegou uma navalha e raspou todo o cabelo da cabeça dos 6. Como estivessem ainda algemados, continuaram sentados onde estavam, com ar de profundo desânimo. Quem é o chefe do grupo? Perguntaram os guardas em tom jocoso. Já reparamos que qualquer mendigo usa tornozeleira de título aqui em Umuofia. Será que ela chega a custar 10 cauris? Os 6 homens não comeram nada durante todo aquele dia e o seguinte. Nem sequer lhes deram água para beber. E não podiam sair para urinar ou para ir ao mato quando estavam apertados. À noite, os guardas apareceram para provocá-los. Pegaram em suas cabeças raspadas e bateram umas contra as outras. Mesmo quando os 6 estavam sozinhos, não encontravam palavras para conversar entre si. Foi somente no 3º dia, quando não conseguiam mais aguentar a fome e os insultos, que começaram a falar em ceder. Se vocês me tivessem dado ouvido, teríamos matado o homem branco, rosnou Oconco. E a essa hora estaríamos em Umuru, à espera de sermos enforcados, retrucou alguém. Quem é que está falando aí em matar o homem branco? Perguntou um guarda que acabara de entrar de repente. Nenhum dos 6 respondeu. Vocês não estão satisfeitos com o crime que já cometeram e ainda por cima querem matar o homem branco? O guarda trazia na mão uma vara grossa, com a qual deu algumas pancadas na cabeça e nas costas de cada homem. Oconco estava engasgado de ódio. Logo que os 6 foram presos, guardas do tribunal dirigiram-se a Umuofia para dizer ao povo que seus líderes só seriam postos em liberdade depois que uma multa de 250 sacos de cauris fosse paga pelos habitantes. A menos que vocês paguem a multa imediatamente, declarou o chefe do grupo. Levaremos seus líderes ao Umuru, à presença do grande homem branco, e eles serão enforcados. Essa história se espalhou bem depressa pelas aldeias, e à medida que ia se difundindo, era aumentada. Alguns diziam que os homens já tinham sido levados ao Umuru e seriam enforcados no dia seguinte. Outros diziam que as famílias deles também estariam enforcadas. E havia até quem dissesse que soldados já estavam a caminho para matarem a tiros o povo de Umuofia, da mesma maneira que tinham feito em Abame. Era tempo de lua cheia, mas naquela noite as vozes das crianças não foram ouvidas. O ilô da aldeia, onde elas sempre se reuniram para brincar quando havia lua, estava vazio. As mulheres de Iguedo não se encontraram em seu esconderijo secreto para aprender uma nova dança, que mais tarde seria apresentada na aldeia. Os rapazes que costumavam sair de casa sempre que havia luar, naquela noite ficaram em suas moradas. Suas vozes másculas não foram ouvidas pelos atalhos da aldeia, como acontecia quando eles saíam para visitar seus amigos ou suas namoradas. Umuofia estava como um animal assustado, de orelhas em pé, a farejar o ar silencioso e agourento, sem saber para que lado fugir. O silêncio foi quebrado pelo pregoeiro da aldeia, a bater seu sonoro agogô. Convocava todos os homens de Umuofia, do grupo etário dos Akakanma, para cima, a se reunirem na praça do mercado após a refeição matinal. O pregoeiro foi de um extremo a outro da aldeia e atravessou-a toda, na largura. Não omitiu nenhum dos principais caminhos. O compound de Oconco parecia uma roça abandonada. Era como se alguém tivesse despejado água fria por cima de tudo. A família estava toda lá, mas falava aos cochichos. Exirma, a filha, suspendera a visita de 28 dias à família do futuro marido e voltara para casa quando lhe disseram que o pai fora preso e estava para ser enforcado. Assim que chegou,
foi à morada de Obierica para indagar que providências os homens de Umuofia pretendiam tomar. Mas Obierica não aparecia em casa desde de manhã. Suas esposas imaginavam que ele tivesse ido a uma reunião secreta. Exinma ficou satisfeita, pois isso significava que algo estava sendo providenciado. Naquela manhã, após a convocação feita pelo pregoeiro, os homens de Umuofia se reuniram na praça do mercado e decidiram coletar o quanto antes possível os 250 sacos de cauris para amansar o homem branco. Eles ignoravam que 50 desses sacos seriam para os guardas do tribunal, que propositadamente haviam aumentado o valor da multa.